Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Medicina de Família Podcast. Aqui quem fala é o Henrique Pereira, médico de família, e ao meu lado... Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família. E juntos nós desvendamos a medicina além dos carimbos. O Medicina de Família Podcast é uma produção que visa divulgar a nossa especialidade e temas que não são comuns à nossa prática, né? Para quem gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. O podcast é uma produção do 12 Media, do Leandro Rodrigo, e nós gostaríamos de fazer o disclaimer. Sim, nada do que for dito aqui deve ser usado como recomendação médica. Se você precisar de algum conselho, fale com o seu médico, se possível, médico de família. Nenhum conteúdo desse podcast substitui a avaliação do médico responsável pelo seu segmento. Puramente fins didáticos. Então, hoje, como todo episódio, nós gostaríamos de mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? E que acompanham o nosso podcast, principalmente o João Godoy, que já passou com a gente lá na residência, a Mariana Fugino e o Robson Arruda. E para eles nós temos uma novidade, né, Ícaro? E eu acredito que vai ajudar muito, tanto os estudantes quanto os médicos, né? Nós sabemos que o período da faculdade é muita dedicação, muita entrega, e os médicos que acabaram chegando no mercado, que estão prestando serviços pelo Brasil, não importa a etapa, não importa a trajetória, o aplicativo do Whitebook veio para ajudar. Então, para essas pessoas que se dedicaram tanto, continuam fazendo as escolhas certas, aliando dedicação, experiência, o Whitebook entra como uma ferramenta nessa etapa. Lembrando aqui que o Whitebook tem agora uma aba de medicina de família. Então, ficou mais fácil procurar as principais condutas para as demandas espontâneas, manejo das doenças crônicas, as mais prevalentes, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, está tudo no mesmo lugar. Não precisa mais ficar buscando várias fontes diferentes. E lembrando que o conteúdo da aba de medicina de família do Whitebook é revisado por médicos de família, que usam a mesma bibliografia que nós usamos, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar sempre, porque uso o Whitebook, é no consultório, eu pego bastante paciente com Alzheimer. Uhum. Então, quais são os medicamentos, quais são as doses, principalmente pacientes com delírio, né? Sintomas psicóticos que tem sobreposto de Alzheimer, lá tem as doses. Então, eu pego o meu celular, né? Vou lá no aplicativo. Deixa eu colocar aqui. E aí eu já ponho buscar, digito Alzheimer e já encontro aqui prescrição desse de Alzheimer, orientações ao prescritor, tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico também. Bom, sabendo que é uma ferramenta muito útil para os médicos e estudantes, o Whitebook preparou uma promoção na Black Friday. Então chegou a hora de dar o grande passo, né, para as maiorias das conquistas, e para quem estava esperando a oportunidade para se tornar premium e abrir todas as ferramentas do Whitebook, basta acessar o conteúdo, o link na descrição, aqui embaixo do vídeo, vai estar escrito medfriday.com.br. Você pode colocar o nome, e-mail, e é a oportunidade para que você seja premium do Whitebook, com o melhor preço do ano e comemorar mais essa conquista na carreira. E queríamos dar as boas-vindas à médica de família que está aqui. E como você gostaria de ser chamada? Ana. Ana, pode tá ser bom, Ana? Pode ser. A Ana é formada em medicina pela PUC Campinas em 2015, residência em medicina de família e comunidade na Universidade de São Paulo 2017-18. E hoje ela trabalha como médica de família e também preceptora de medicina de família e comunidade da Associação de Saúde da Família em 7 UBSs da Zona Norte. Baita desafio. E ela também é doula da morte, ou doula do fim de vida. Em alguns países a gente vai conversar sobre isso, né? A gente queria, primeiro, que você se apresentasse, Ana. Bom, eu sou a Ana, né? Eu sou basicamente médica de família e doula da morte. Porque é isso, né? A gente acaba se envolvendo tanto com o trabalho que o trabalho vira praticamente a nossa vida, né? E é isso, assim, eu acho que eu resolvi fazer medicina no susto
E medicina de família mais no susto ainda, né? Eu fiz toda a faculdade pensando em fazer cirurgia. Meu currículo todo acadêmico era de cirurgia. E até que um belo dia eu estava no internato e eu estava auxiliando uma cirurgia. Eu estava 7 horas de pé ali, olhando para o paciente. E eu falei, gente, eu queria conversar com essa pessoa, eu quero conversar com alguém, né? Eu passava visita e todo mundo reclamava, ai, nossa, mas você conversa muito, né? E é isso. E aí eu falei, putz, eu quero conversar com as pessoas, né? E aí eu passei no estágio de UBS e eu falei, nossa, aqui é o meu lugar, assim. Eu quero viver com essas pessoas, fazer visita domiciliar, né? Eu quero conhecer as pessoas de fato, né? Então, e aí durante a minha formação, né, eu tive um estágio muito curto, como a maioria dos estágios são, né? E eu fui meio de paraquedas, assim, eu não sabia direito o que eu ia fazer. Mas aí eu cheguei na UBS, né? Encontrei outros médicos de família e falei, nossa, isso faz todo sentido para mim, é isso realmente que eu tava buscando, assim, né? Então, acho que foi meio isso. E, assim, não sei se já te aconteceu isso, o pessoal fala assim, médico de família é como um clínico geral? Como que você responde? Como é que você responde isso? É difícil, né? Porque, assim, a gente toda vez que pergunta, você é especialista em quê? Daí você fala, sou médico de família e comunidade. Aí vem logo a pergunta, mas como assim, né? E o que eu gosto de falar é que, primeiro que a gente trabalha em atenção primária, né, em posto de saúde, geralmente eu falo que é mais acessível, né, para as pessoas. E eu gosto de falar que sim, eu sou uma clínica geral, só que eu sou uma clínica geral do bebê, da criança, da grávida, da mulher, do idoso, do homem, né, e de todas essas pessoas. Então eu não sou uma clínica geral, né, eu sou uma clinicona geral, digamos assim, né. Então é isso que eu falo geralmente. E é muito difícil, porque eu tenho 2 médicos na família que são super, super especialistas e sempre me falaram assim, não, faz clínica, isso aí não vai dar dinheiro, faz clínica, isso daí tá muito no começo, você não vai conseguir arrumar emprego, você não vai conseguir trabalhar. Só que é isso, né? A gente não é clínico, a gente é muito mais do que isso, né? Eu sempre diferencio, né? Porque quem faz clínica geral, né, que você termina a faculdade, você é médico. Quem faz clínica geral é o cara internista, né? O cara que trabalha em geral no hospital. A gente, talvez, quando eu tento falar, eu falo assim, a gente é clínico geral de consultório. Porque se fala ambulatório também não dá certo. Não dá, não é. Então você fala, é clínico geral de consultório, né? E a gente lida com tudo, né? Que nem você falou, perfeito. Separando em níveis, né? A gente seria o clínico geral da atenção primária, o cara que fez clínica médica seria da secundária, né? Até terciária. Com certeza. Com certeza. Bom, e Ana, eu lembro que você estava na minha entrevista também. Eu lembro de todo mundo, falta só o Caio, tá? Para sentar aqui. Você não estava na minha, né? Não tava na acho sua. Que a Ana Paiva estava também. A Ana Paiva estava na minha, tava o Ademir, o Gusso, o Caio. Você estava então. Não, eu acho que eu fiquei só uma parte da entrevista. Eu não lembro de ter sido sua entrevistadora, não. E a gente gosta sempre de fazer uma pergunta, né, para todos que sentam aqui, para dividir essa experiência de médico de família e comunidade com a gente. Então, você lembra como que foi a sua primeira consulta como médico de família ou uma das primeiras que te marcou bastante? Olha, eu acho que é uma que até ficou famosa na minha época de residência essa consulta, porque foi assim, no meu primeira semana de residente, assim, eu nem sabia direito o que um médico de família realmente fazia. E aí eu entrei e veio uma tia com 3 crianças, uma de 2, uma de 4 e uma de 7. E a queixa era que os 3 estavam com diarreia há 1 mês. E aí eu falei, meu Deus, e as 3 crianças, assim, destruindo o meu consultório. E eu, né, sim, muito poucas ferramentas de comunicação ainda e tentando conversar e as crianças gritando. Aí, de repente, a menina mais velha fala, posso ir no banheiro? E tem um banheiro na minha sala. Eu falei, pode, fica à vontade, né? Depois que a menina saiu, um cheiro horrível na sala inteira.
Passando alguns minutos, o cheiro horrível fica mais perto. Aí a tia olha, pega a fralda do de 2. Nossa, ele fez cocô, eu não trouxe outra fralda, não sei o quê. E eu pensando, gente, tem que resolver, tem que examinar essas crianças logo, tem que ir embora. De repente, o cheiro piorou. E quando eu fui ver, o de 4 tinha uma poça de cocô caindo pela perna dele. Eu lembro que nesse momento, assim, eu travei. Eu falei, espera só um minutinho que eu já volto. Eu fechei a sala, entrei no banheiro, me tranquei no banheiro e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz a escolha certa? Eu só quero, assim, eu queria estar num lugar que eu só chamava alguém que resolvia esse problema pra mim, assim. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí eu lembro que foi isso. E aí eu chamei a faxineira e falei, olha, eu preciso de uma ajuda. Putz, meio chato. Nem conhecia as pessoas no posto direito. Eu lembro que, assim, eu voltei, respirei, voltei pra sala, examinei as crianças. A faxineira entrou, olhou aquela poça lá, fechou a porta e foi embora. Eu fiquei mais meia hora com essas crianças lá, com cocô na sala. E aí, mas foi, assim, uma super provação, assim, né? Porque aí, no final, quando acabou tudo aquilo e quando, né, teve um desfecho feliz essa história, né? Depois eu fui fazer uma visita domiciliar nessa casa e aí eles me ofereceram um monte de comida, água. Eu falei, não quero nada, muito obrigada. E foi isso, mas foi uma baita provação, porque é isso, né? A UBS é o quintal da casa das pessoas, né? Então, essas coisas vão acontecer, né? Então, foi uma coisa que me fez pensar no que eu realmente estava fazendo ali, mas também me fez pensar no porquê que eu estava ali, né? E que aquilo fazia muito sentido para mim, ao mesmo tempo, né? Então, esse caso foi assim, nossa, foi até hoje, assim, encontro, né? Pessoas que estavam lá comigo na UBS, nossa, e aquelas 3 crianças? E agora essas crianças já estão bem mais velhas, né? Isso é muito legal, a gente acompanhar todo esse desenvolvimento aí. Então, Ana, a gente queria falar que dentro da nossa formação, né, na residência médica, a gente tem um estágio de cuidados paliativos, né? E parece que faz muito sentido, né? Quando a gente está daquele lado, a gente está na outra ponta, porque a gente segue principalmente os ciclos de vida, né, da pessoa. Então, como você falou, né, a gente faz o parto, a gente faz parto não, né? A gente acompanha o pré-natal, faz a puericultura, mas ao longo do ciclo de vida das pessoas, a gente lida também com a fase final de vida das pessoas, né? E isso aparece muito pra gente. Não importa se é público, privado, SUS, complementar. E todos os médicos, me parece, né, que têm uma dificuldade muito grande de lidar com essa fase final de vida. Porque existem vários valores, né, desejos, culturas, né, diferentes visões. E a gente tem um termo, para quem a gente vai tentar deixar mais simples os termos possíveis, né, a gente chama de cuidados paliativos, né, essa fase final em que entra os profissionais de saúde, né? Você pode falar um pouquinho para a gente o que é cuidados paliativos, essa definição, como que o médico de família entra nesse meio? É função do médico de família saber cuidados paliativos, não é? Tem que encaminhar? Como que é? Então, na verdade, tudo é nossa função de alguma forma, né? Como médico de família, tudo é nosso papel de algum jeito. De alguma forma, a gente vai ter que entrar nisso daí. Os cuidados paliativos, na verdade, tem muita gente que fala cuidados de fim de vida. E também não é isso, né? A partir do momento que a pessoa descobre que ela tem uma doença que é ameaçadora da vida dela ou que vai encurtar a vida dela, a gente já tem que começar a conversar sobre isso, né? E os cuidados paliativos, na verdade, eles assim, né? É o médico de família da morte mesmo, né? Porque é isso, tem que cuidar, tem que abranger todas as questões, né? Que envolvem a vida da pessoa, né? Então, a gente tem que pensar como é a estrutura dessa casa, dessa pessoa, a pessoa que vai precisar de um oxigênio, ela tem como ficar na casa dela, ela tem essa estrutura para receber esse oxigênio, né? Então, a gente tem que pensar na questão da espiritualidade, que é super importante. Como que essa pessoa pensa sobre isso, né? A gente tem que pensar no que essa pessoa vai querer para o final de vida dela. Se acontecer
de você precisar ser entubado, por exemplo. A gente precisa, né, tá aí ajudando nessa parte, né, e ter as diretivas, que a gente vai falar um pouquinho também. E então é uma coisa que engloba, não é só dar morfina para dor, não é isso, né, que os cuidados paliativos fazem, né? Tem ambulatório de cuidados paliativos, né? Então a pessoa vai lá enquanto ela tá bem, tá, né? Tá, você fala, nossa, você chega no ambulatório de cuidados paliativos, nossa, mas eu achei que só ia ter gente morrendo aqui. Não, né? E, afinal de contas, todos nós estamos morrendo, né? E o que é muito... E eu acho que o estágio de cuidados paliativos que a gente tem na nossa residência, né? Eu acho que foi um grande... Acendeu assim, uma luz para mim no sentido de, puxa vida, precisamos conversar sobre isso, né? Porque é isso, você é jogado lá no estágio e, de repente, você só vai ver pessoas... E lá no estágio, no nosso estágio, a gente realmente vê a maioria das pessoas são pessoas que realmente estão morrendo, né? E aí você vê que a dificuldade dos médicos de conversar com o paciente, com a família, sobre o diagnóstico, sobre, né, o que vai acontecer dali para frente. E aí, de repente, você é jogado lá e aí você fala, putz, e agora? O que eu faço com isso, né? E é isso, eu acho que... E durante a nossa formação, o grande problema é que a única certeza que a gente tem é que todos os nossos pacientes vão morrer um dia. Mas a gente nunca fala sobre isso, né? A gente fala sobre ejaculação precoce, né? A gente fala sobre sexualidade na terceira idade, agora, graças a Deus. Mas a gente não fala sobre a morte, né? Que é a certeza de todo mundo. Tem gente que vai morrer sem ter vida sexual, mas vai morrer, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na UBS, eu tinha isso para mim, que a morte era o nosso fracasso. Porque quando a gente está no hospital, o paciente que morre é porque a gente errou, é porque a gente não fez o que precisava ser feito, né? E isso está muito, assim, enraizado nas formações médicas, né? De que a morte é o nosso fracasso. E aí eu cheguei numa UBS... que, assim, a gente cria um vínculo com o paciente, com a família do paciente, e a gente sabe que esse cara vai morrer muito em breve. E o que fazer com isso? A gente vai ter que falar sobre isso, né? E aí eu cheguei no cuidados paliativos e tava isso, assim, escancarado. Vai lá, conversa com a família, avisa ele. Não, peraí, cara, como que é isso, né? E aí foi nisso, né, nessa bagunça toda, que eu resolvi fazer o curso de doulas, né? O curso de doula da morte. E que, na verdade, assim, foi um curso que, assim, nossa, me salvou, que são coisas, assim, coisas que eu aprendi lá que eu uso todos os dias, assim, né? Todos os dias no meu consultório, eu uso alguma ferramenta que eu aprendi lá, né? É um curso que é isso, né? Ser uma doula da morte é isso. Você não precisa ser médico, você não precisa ser enfermeiro, porque você não vai prescrever remédio, uma doula não vai prescrever remédio, não vai fazer procedimentos, né? Não é esse o intuito. Se for da sua alçada, você até pode, né? Mas não é esse o intuito, tanto que tinha muitas pessoas no curso que não eram nem profissionais da saúde, né? Mas é isso, e aí eu cheguei lá, um monte de gente que, na verdade, gostava de falar de morte, de morrer, de caveira. Eu cheguei lá, eu falei, gente, acho que eu tô num lugar totalmente errado. Assim, que esse povo, eu vou ficar aqui um tempão, esse povo aqui vangloriando a morte, e eu não sei nem o que falar para eles, assim, né? E gerava um desconforto mesmo. E aí, o que aconteceu é que o curso é muito de autoconhecimento, né? E da gente entender por que isso é difícil pra gente. Porque quando a gente fala sobre morte, não tem como a gente não falar sobre a gente, né? Então, o difícil é que a gente tem que falar sobre morte na hora que a gente tem que agir, né? De alguma forma sobre ela, né? E isso é muito complicado pra gente médico. Muito complicado, né? E aí, existem ferramentas e tal, né? Mas... é isso, é uma coisa de muito... uma coisa que eu aprendi muito no curso é que o mais importante é a presença. É você estar lá. Às vezes você não precisa falar nada, né?
Você só precisa fazer uma escuta ativa, né? Deixar o paciente falar, deixar a família falar. Às vezes você não precisa de muita coisa, né? E o duro é que a gente não tem isso na formação. Então fica assim, um buraco, né? Um buracão, na verdade. Que estratégias você lembra, assim, que você podia dar de exemplo? Porque é só para... Tem muito aluno que vê, né? Então é só para ficar essa... Eu acho que, assim, que uma grande ferramenta que a gente usa como médico de família é o vínculo, né? Porque é isso, você falar de morte não é, assim, infelizmente, para nossa sociedade, não é uma coisa que você chega, está lá no bar, e aí, cara, você já pensou como você quer morrer? Ninguém fala isso, né? Então, exige muito que você conheça aquela família, né? Que você saiba... Principalmente a religião é uma coisa muito, muito importante, porque se a pessoa é de uma religião que não acredita na vida após a morte, é comprovado que esse processo vai ser muito mais complicado, né? Então pensa, uma pessoa que é extremamente católica, que fez um monte de bobagens durante a vida e agora tá morrendo. Ele tem certeza que ele vai pro inferno. Então ele não vai querer morrer bem, porque ele vai querer ficar tentando se redimir de tudo que ele fez até os últimos segundos. E se eu não souber isso, não tem como eu falar pro cara, ai, pode ir, você tá vendo a luz? Pode ir. Não tem como, né? Então eu acho que o mais importante é, primeiro, a gente tratar com naturalidade, né? E eu acho que a gente conhecer a família, né? E pensar que essa conversa não vai ser em um dia, que você vai sair lá com as diretivas antecipadas, de vontade, que você vai resolver, vai morrer em casa, vai ser enterrado com essa roupa, isso. Não é assim, né? Isso é um processo. E por isso que a gente, por ser um processo, que a gente não pode esperar a pessoa estar ali, né, gaspeando, como a gente fala o termo médico, que é em fase ativa, né? Então, é uma construção que vai ao longo de muitas consultas, né? E é isso, eu não costumo fazer isso logo que você dá um diagnóstico, né? Então, poxa, né, você tem aí uma insuficiência cardíaca. Não é nesse momento que eu dei um diagnóstico que eu vou começar a conversar sobre isso, né? Mas, assim, conforme as coisas vão aparecendo, né, os sintomas vão aparecendo, o paciente vai falando das dificuldades que ele está tendo, que ele não tinha antes. Isso é um ótimo gancho para a gente entrar, né? Porque é isso, puxa, eu ia no supermercado a pé, agora eu não estou conseguindo, porque eu fico com falta de ar. Puxa vida, o que mais o senhor não está conseguindo fazer? E como você acha que isso vai ser daqui para frente, né? E assim a gente vai conversando, né? E uma coisa que eu gosto de fazer também, quando tem uma família bem orientada e o paciente está um pouco mais resistente para a conversa, é chamar a família para ela fazer essa conversa com o paciente. Sinalizar, né? Sinalizar e falar, olha, puxa, você já pensou você sabe como que ele quer? O enterro, como que ele quer, né? Uma coisa que, na verdade, a gente devia estar conversando agora com as nossas famílias. Eu acho que ele tem um medo, assim, da família, dos pacientes. O médico está desistindo, né? Exatamente. Mas não é isso, né? Não é isso. E é aí que os cuidados paliativos entram, né? Porque a gente faz o quê? A gente quer melhorar a qualidade de vida desse paciente. E quando a gente mostra investimento, e às vezes o investimento pode ser uma escuta, né? Às vezes pode ser uma escuta. Quando a gente mostra investimento, é difícil da família achar isso, né? Só que é isso, num âmbito hospitalar, que você chega e fala, olha, seu pai infartou, a gente não vai entubar porque não tem mais o que fazer. Aí é claro que o paciente, a família vai achar que, estão desistindo, peraí, não estava preparada para isso, né? Então, eu acho que é muito isso, é ir conversando, né? E até os pacientes idosos, né? Poxa, tá super bem, tá super tranquilo, tá, nossa, feliz da vida. Mas e aí? Tem coisas que ele já não tá conseguindo fazer como antes, né? Vamos conversar sobre isso, né? Bom, o que eu queria perguntar, aproveitando que você tá aqui, né, no nosso podcast, uma vez a gente perguntou para um convidado, né, o Augusto, a gente perguntou assim, de quem que é a hipertensão, né?
a hipertensão é do cardio, a hipertensão é do néfro, né? A hipertensão é do paciente, né? Então, assim, eu acho que a gente... qual que é o certo, né? O certo é morrer no hospital ou morrer em casa? Então, a gente tem que perguntar pro paciente, né? Eu acho que respeitar a autonomia, entender os desejos e... Às vezes o paciente, ele tinha um plano, né? De vida, uma expectativa. Quando você entrega uma informação sobre o que está acontecendo, sobre a doença, ele tem o direito de mudar o plano dele, mudar a prioridade, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? De abrir o jogo, porque foi como você falou, né? Quando os médicos parece que quer usar o máximo de tecnologia possível com medo da falha ou de tudo que ele estudou não ser algo útil, né? E aí a gente fica nesse embate, né? Mas quem perde é o paciente, né? Não, e eu acho que você tem toda a razão, né? A gente... uma coisa que eu faço muito, né? Quando a gente está com pacientes que já estão em fim de vida e querem ir para o hospital, é muito importante a gente escrever um relatório muito detalhado. Porque se o paciente chega no hospital, ninguém conhece a história dele, ele chega em fase ativa, as pessoas vão fazer todas as medidas, porque eles não sabem quem é aquele cara, né? E uma coisa super importante disso de morrer em casa ou morrer no hospital, é super uma escolha do paciente. Mas, por exemplo, o paciente escolhe morrer em casa. Tem que ter toda uma estrutura para isso acontecer. Essa família tá preparada para isso, né? Putz, o cara quer morrer em casa. Legal, a família não tá preparada. A gente tem que preparar essa família, né? É muito bonito nos filmes, o paciente, né? A pessoa pega e fala, eu te amo, e morre, né? E dorme o sono eterno. Não é assim, né? Na maioria das vezes, não é assim. É feio, né? Para muita gente é feio, é angustiante. Então, a gente tem que conversar até o que é, né? Como que o paciente vai ficar, explicar que, poxa, aqui ele não tá mais consciente, então ele não está sofrendo, né? A gente tem que preparar a família, porque é isso, né? Não, vai morrer... Já aconteceu comigo uma vez. Não, vai morrer em casa, tá tudo certo, tudo tranquilo. Aí chega outros familiares que moravam em outra cidade, chegam, a paciente está em fase ativa, eles aparecem no posto, a paciente de fase ativa para mim. Eu falei, mas tinha conversado com ela, que ia ser em casa e tudo bem. E eu tive que levar a paciente para o hospital, né? Porque é isso, a família não estava preparada para aquilo, né? Ficou muito claro ali que não estava preparada. E é isso, né? E foi uma adversidade. Como que a gente ia pensar que a família ia chegar lá, ela em fase ativa, né? Então, é isso. O paciente querer, é claro, a vontade dele é muito importante. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir, né? E a gente tem que lidar com isso também. É claro que a gente vai fazer o possível, né? Para que a vontade dele seja atendida. Mas tem vezes que a gente não vai conseguir, né? Porque é isso, né? Se a família não está preparada, a gente pode escolher. Vamos lidar... Todos os meus pacientes, eu vou lidar com o trauma deles depois de ter o cara morrendo em casa, né? Mas é isso, e aí, né? Então, são várias coisas que a gente... Por isso que demora essa conversa, né? Eles têm que ir para casa, têm que refletir sobre o assunto, voltar, trazer dúvidas, né? A gente responde, eles voltam para casa com isso, traz de novo. Às vezes, eles perguntam 10 vezes a mesma coisa, né? Por pura insegurança, porque é isso, né? Poxa, morrer em casa né? A gente não consegue nem falar de morrer, imagina você tá lá vendo o cara morrer do seu lado, né? Mas que perguntas em geral o pessoal faz? E assim, e o que precisaria de ter de estrutura, não só emocional e tal, na casa para isso acontecer? Na verdade, de estrutura mesmo, assim, né? De coisas Bens materiais, nada, né? Você precisa orientar direitinho o seu paciente o que ele vai fazer, né? A família, o que vai fazer quando o paciente morrer, né? E
você precisa falar. Muitas pessoas perguntam: e aí, como que vai acontecer? Como que eu vou saber que está acontecendo, né? E aí é isso. E aí a gente explica sobre a respiração, que vai espaçando. Às vezes pode ter a sororoca, que é uma coisa muito feia, né? Que parece que o paciente está super em sofrimento, mas que ele não está mais consciente, né? Então, quando vai chegando perto da hora, né? E vem essas perguntas, né? E vem muito, e se ele convulsionar, por exemplo, o que eu faço, né? E se... eu acho que é mais isso, assim, o que eu tô lembrando que a última pessoa que me perguntou era isso, né? O que vai acontecer? E tem muita gente que fala, se eu resolver levar para o hospital, quando que eu sei que, tipo, tá acontecendo, ele não tá mais consciente e tal? Tudo bem, mais ou menos aqui e tal, nessa hora, pá. E é isso, né? E, às vezes, a família tá super feliz e contente e a gente tem que jogar isso para eles. Jogar real, né? E falar, olha, legal, tudo pronto, né? Eu tô com um atestado de óbito comigo, se morrer no final de semana você me liga, tá tudo certo. Mas e aí, você não conta que ele pode ter uma sororoca. E aí, eles ficam desesperados, né? Então, às vezes, a gente tem que jogar real mesmo. Essa é a verdade. Uma coisa que às vezes acontece quando a gente vai fazer visita domiciliar o pessoal fala assim, mas, nossa, já é aquele idosinho que já tá acamado, já não compactua e tal, né? E aí fala assim, mas ele... E aí eu vou na visita e falo, qual que é a questão, né, dessa visita? Ele não tá comendo. Aí eu falo, puxa vida, né? A pessoa fica o dia inteiro deitada, né? E eles tentam de tudo que é jeito para tentar dar comida. Como que você orienta essa parte da comida? Isso é uma, assim, o brasileiro, né, tem muito isso com a comida, né? E a comida é muito associada ao cuidado. Então, assim, se eu não tô dando comida, eu não tô cuidando. Se eu não tô dando comida, eu tô matando ele de fome, né? Isso é muito difícil. Então, quando para de comer, é uma angústia geral, né? E o que eu gosto de esclarecer para eles é justamente isso. Olha, ele tá deitado o dia todo, ele não se mexe, ele não fala, né? Ele não tá gastando energia. Ele não tá comendo porque ele não precisa. E principalmente no final de vida, né? Ele não precisa de comida. E é isso, né? Comer vai estufar a barriga, porque a digestão tá super lenta, né? Ele já, geralmente, né, no final de vida, eles já são tem um intestino um pouco mais seco, e aí dá desconforto na barriga, né? E é isso, e às vezes, né, a família forçar a comida pode fazer pneumonia, porque a comida ele não consegue engolir direito. Então, exatamente, a gente está causando muito mais mal do que bem. Então, assim, não pode oferecer comida de jeito nenhum? Não, pelo contrário. Você faz a comida, vai lá e oferece. Se o paciente abrir a boca, é porque ele quer comer. Se ele não abrir, não quer comer e pronto. E tá tudo bem. Ele não tá morrendo disso. Ele tá morrendo de todas as outras coisas que aconteceram com ele até ali, né? E é isso. E continuar oferecendo, né? Se ele não quiser, e não vale abrir a boca porque deu uma bocejada. Não vale, né? Não é dessa abrida de boca que a gente tá falando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que orientar muito, porque tem famílias que, ai meu Deus, vou colocar uma sonda, porque ele não tá na hora dele morrer ainda, eu vou matar ele de fome, e eu vou estar matando ele. Não é, né? Não é. Ele não come porque ele não precisa, né? Mas se for pro hospital, eles vão passar a sonda. Vão passar a sonda. Mas será que essa parte não é uma negação Com certeza. da notícia, da fase? Com certeza. E é aí que vem o vínculo, né? Para você entender o que a família tá te trazendo, né? E é difícil porque a gente lida com famílias grandes, né? E
sempre tem uma divergência ali. Um filho quer que faça tudo, quer que deixe entubado 50 dias, que se dane, mas eu quero que viva até o fim. Tem outro filho que fala, cara, eu quero deixar ele em casa, na boa, tranquilo, né? Então, assim, reuniões familiares, você junta todo mundo fala o que pensa, né? E aí você ajuda a pensar junto, o que o paciente gostaria, né? No caso desses pacientes que não são mais compactuantes, ajuda a pensar o que você acha que esse paciente gostaria, né? Então, é isso, é um assunto muito delicado, que exige, assim, que a gente se debruce sobre ele e que a gente sente e ouça muito a família e ouça muito o paciente, porque é só aí que a gente vai tirar. A gente não sabe, assim, esse é um exercício legal de se fazer, de perguntar para familiares coisas, né, sobre se acontecer isso com você, o que você quer fazer. Doar órgãos é uma coisa que já tá mais, que a gente conversa, mas é isso, é muito incrível que a gente não sabe as diretivas antecipadas de uma pessoa que mora com a gente há 30 anos, entendeu? A gente não sabe. Então, é assim, porque vai desde a sonda vesical, né? Vai desde o tubo até, nossa, quero morrer em casa, quero morrer no hospital, quero ser enterrado com esse terno, quero ser cremado, quero ser enterrado em tal lugar, né? Vai de coisas, quero tal flor, de coisas muito, sim, que parecem, né? Que a gente, conheço minha mãe e meu pai, claro que eu sei, não sabe. É verdade, exato. Mas você tem um documento que você usa, assim, padrão, um template para diretivas, ou você vai meio que o que a pessoa vai falando? Só, assim, para comentar direitinho o que são as diretivas antecipadas de vontade, né? As diretivas antecipadas, eu gosto muito, tem um modelo, né, de diretivas, que é isso, né? Que tem perguntas bem, assim, que é bem um checklist. Eu, honestamente, não uso muito essas diretivas ao longo das conversas, né? E eu deixo muito para a família, né? Para pensar sobre isso, para conversar em casa sobre isso, né? E aí, mas eu acho que assim, né? Quando a gente está começando, é bom ter um checklist, porque tem coisas que às vezes a gente não... que estão lá, que às vezes a gente nem pensa, né? E as diretivas antecipadas de vontade é um documento, né? Que a pessoa escreve exatamente o que ela quer que seja feito e o que ela quer que não seja feito com ela. Então, por exemplo, uma pessoa... eu, por exemplo, eu tenho as minhas diretivas. Então, assim, se eu sofrer um acidente e ficar em coma, por exemplo, né? Tem lá minhas diretivas, o que eu quero que faça, o que eu não quero que faça e etc. Mas a maioria das pessoas não tem. Quem tá morrendo, tem. E aí, o que acontece? Você leva para o hospital aquele documento e a equipe é obrigada a seguir aquele documento, porque é um documento, né? E aí... é isso, né? Tem desde sonda, tubo, né? Até, quero que faça extubação paliativa, né? E a extubação paliativa, na verdade, vou explicar o que é, né? Quando a pessoa não tem mais chance, né? De voltar à vida, né? Tá ligada a tubos para sobreviver, né? E não tem chance de ela se recuperar daquilo. A gente faz o que a gente chama de extubação paliativa, que é basicamente tirar os aparelhos, né, que estão fazendo essa pessoa viver. E aí é aquilo, né? Será que ela tá vivendo mesmo? Será que não tá? Né? Tem várias questões e a extubação paliativa é uma coisa que é muito difícil de se fazer aqui no Brasil, porque basta uma pessoa ali não concordar em fazer, isso não é feito. Né? Porque é isso, né? Tem a crença que, eu tô matando essa pessoa. Né? Aí tem o medo da judicialização também, né? Também. Tanto dos profissionais, né? No caso dos médicos. Né? Exato. E aí a família tem que assinar um documento e tal, falando é isso que eu quero e tal, pá.
Inclusive no estágio, ele era minha dupla, né? A gente era da mesma... Quando a gente fez o estágio junto. Mas eu acho que a gente não chegou a ver... Eu não vi nos pacientes que eu evoluí e tal, não vi extubação paliativa. Mas eu lembro, os residentes de cuidados paliativos mesmo, eu lembro várias vezes, assim, era o evento da tarde, assim. Porque é uma coisa que teve que mobilizar tanta gente para aceitar documentação, tem que preparar, não é fácil, assim, tem que preparar com medicação e tudo, fazer a extubação. Mas no cuidados paliativos é uma vitória, né? Porque você sabe que a pessoa, dali para frente, ela vai evoluir naturalmente para a morte, né? Sim. Que aquilo só estava prolongando, né? A tal da distanásia. Distanásia, né? Exatamente. Uhum. Distanásia, que eu sempre lembro que começa com D, porque é um desserviço. Exato. Exatamente. Né? Que é isso, é manter a pessoa viva às custas de aparelhos, sendo que ela não tem a menor chance de voltar. É que é uma linha muito tênue, né? Manter ela ali, na verdade, está mantendo os sinais vitais, sinais né? vitais. Que é a frequência cardíaca e saturação de oxigênio e uma urina ali, né? Na sonda vesical. Exato. Não, eu lembro, assim, quando a gente estava fazendo paliativos lá no HC, os primeiros pacientes que a gente foi avaliar, a gente ia junto no começo porque tava sem chefe para ir junto e tal, a gente tava indo eu e ele lá para se virar lá no HC. E aí a gente foi numa UTI, não sei se você lembra, a primeira UTI que a gente foi, aí a enfermeira que tava lá responsável pelos leitos, ela falou assim, não, mas vocês não vão falar isso pra família, vão? Aí a gente levou um choque, porque falou... Como assim? Na UTI, as pessoas na UTI morrem... entubado há 30 dias. Ela falou assim, mas vocês têm que ter muito cuidado para falar com a família. Vocês não podem falar isso para a família. Isso foi um choque. Isso virou até uma questão da discussão de caso depois. Por que a equipe não estava... Como assim que a equipe de lá, a equipe local, não estava alinhada? E assim, só para explicar, lá nesse estágio... A gente fica como uma equipe itinerante, né? A gente tem um escritório onde o pessoal faz as evoluções lá no computador, mas é assim, chega lá uma fichinha, a paciente lá no Instituto Central, vai avaliar. Paciente lá no INCOR, vai avaliar. Paciente lá no IoT. E aí a gente vai lá, conversa com a família e tal, e vai aprendendo, né? Durante o estágio. Um estágio que eu achei muito bom, mudou bastante minha visão. Mas é isso, né? Você chega lá e a equipe local que te chamou não faz ideia do que é isso. E é gente que lida com isso, com a morte diariamente, né? E falam assim, manda lá o médico de família, que ele é bom de conversar com as famílias lá, manda ele lá pra contar que tá morrendo. Né? Ou o médico de família, ou acaba caindo nas costas da assistente social, né? Exato, que não tem, né, nada a ver. O que a assistente social tem a ver, né? Uhum. Então, mas me admira que esse conhecimento dos cuidados paliativos é tão... de certa forma, deixado de lado durante a formação, que as próprias equipes dos locais lá, enfim, né, das UTIs e tal, não tem noção do que é isso. E ver a pessoa, eu lembro, cara, é impactante, porque é o paciente sororocando lá, pulmão cheio de líquido, porque, lógico, fazendo volume, né, fazendo infusão de soro, porque não pode ficar sem sorinho na UTI, lógico. Aí o paciente lá encharcando o pulmão e sororocando, né, fazendo aquele barulho, e o pessoal, né, e botando comida com a sonda, fazendo lavagem intestinal, enfim, é infinito, né? E dá para você ficar com a pessoa ali daquele jeito um bom tempo, se ninguém atuar, né? Ainda bem que tem o pessoal dos cuidados paliativos que ajuda, né? Com certeza. Nossa, é indispensável. E poxa, assim, na formação do intensivista ele tinha que ter, né? Tinha que ter isso, né? Outra coisa que eu não falei, que eu gosto muito de usar, principalmente nos pacientes que eu tô tendo alguma resistência para conversar sobre isso, tem um baralho, né? Que a gente joga esse baralho, né? Que tem várias coisas, várias perguntas e várias coisas que é mais para uma reflexão, né? Que é isso, tem várias coisas importantes. Estar com a família,
comer sozinho, não precisar de fralda, por exemplo. E aí a gente fala para o paciente escolher 10 coisas ali do que ele acha que é mais importante para ele. E aí, tudo bem, até aqui a gente conseguiu fazer isso. Agora a gente só vai conseguir 7 coisas dessa. E aí a gente vai tirando as coisas até ficar uma última carta que é o que é mais importante para ele, né? E esse jogo, assim, muitas vezes a gente não consegue realmente fazer todo esse processo. Mas só do paciente ver aquelas cartas, isso leva ele a refletir sobre a finitude dele, sobre o que ele quer naquele momento, né? Então, às vezes, o paciente é muito resistente a essa conversa. E aí, o baralho ajuda bastante, né? Porque daí a gente não precisa falar nada e não precisa ficar forçando a conversa. Olha aí, vê o que você acha. E tem nome esse baralho? Tem um nome agora. A gente procura. Eu ia trazer, eu esqueci de trazer o baralho, mas é um baralho bem legal, assim. É um baralho bem legal que eu tenho sempre na minha bolsa, porque às vezes a gente precisa, né? Sim, o baralho nada mais do que uma forma de comunicação, né? Claro. Tipo, uma comunicação não verbal, né, no caso. E talvez a nossa especialidade seja uma das que mais puxa, né, pro lado da consulta, né? Eu sempre trago aqui, né, a consulta do médico de família como bisturi pro cirurgião, né? A nossa grande ferramenta, assim, de diferença em relação às outras especialidades. E você falou assim, né? O paciente tem muita resistência, a gente consegue notar, né? Desde o começo, assim, esse paciente, essa família, né? Tem resistência. Então, acho que a solução para isso é a comunicação, né? O problema é lidar com a nossa angústia, né? Porque a gente quer, de certa forma, dar logo o diagnóstico, né? Tirar o peso de dentro da gente. Só que se a gente souber preparar, né, junto com o vínculo e aos poucos sentindo a hora de se comunicar de forma correta, acho que quem mais ganha também é o paciente. Mas existe até um protocolo, né, de comunicação de má notícias, né, que é o protocolo Spike. Você já ouviu falar? Já usou? Assim, o que eu acho difícil do Spikes, eu acho assim, poxa, né, estamos começando, né, para quem está começando, talvez seja interessante, assim, para ter uma base, né, mas a partir do momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai vendo que é um protocolo super engessado, né, que não leva em consideração as especificidades de cada família, de cada paciente, né, então, poxa, tem paciente que você vai falar, e aí, seu João? Tá morrendo, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pro hospital, vamos pra casa, né? Vai ter paciente que vai ser assim, né? E vai ter paciente que você vai ter que ir pela beiradinha e tal. Então, é isso, né? O protocolo Spikes é assim, é um guia, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que o vínculo com o paciente é muito mais importante do que um protocolo, né? Acho que o protocolo Spike é uma tentativa de criar um vínculo imediato que não é possível, né? Ele é mais útil, ao meu ver, quando você chega no hospital e aí a pessoa tem que dar a notícia sem conhecer a família, né? Então já é estruturado, assim... É como se fosse um checklist que você tem que fazer porque você não sabe como que a pessoa vai lidar. Então, se você fizer ali, você está fazendo o exato, né? Mas, de fato, né, no dia a dia, muito provavelmente você não vai usar. A gente, né, conhecendo as famílias, a gente não vai usar. Mas um cenário que eu acho que é muito comum é a gente, com pressão de tempo de consulta, né? A gente vai deixando, né? Você fala assim, acho que hoje eu não vou abordar isso, porque tá acabando aqui, falta 3 minutos, já vai entrar o próximo, eu tenho que atender uma demanda no meio, entre uma consulta e outra. Então, o tempo acaba sendo uma coisa que você vai protelando o negócio. Aí, quando chega o cenário mais típico que eu vejo, a pessoa... Você já tem que falar quando a pessoa já não tem mais domínio sobre ela mesma. Então, você vai ter que conversar com a família. E tem algumas... quando você falou, né, da reunião familiar, sempre tem uma pessoa que ela é a principal cuidadora, né? Talvez agarrar nela, deixar ela se expressar mais, né? Porque é ela que vai... E empoderar ela, né? Exato, né? Mas, em geral, o cenário, assim, eu gostaria muito que o cenário fosse, assim, de conseguir ter tempo para jogar o joguinho, mas, assim, na minha prática... tem sido bem difícil, assim, conseguir encaixar essas coisas.
eu acho que é difícil e assim, mas é aquilo, né? Você vai jogando várias coisas, né? E aí, você tá entendendo o que tá acontecendo? Pensa sobre isso, depois a gente conversa. E eu acho que o ambiente da visita é um lugar, né? A casa da pessoa é um lugar, assim, que, nossa, é um lugar muito legal para se abordar sobre isso, né? Porque é uma coisa que você tá ali no ambiente dela, né? E a casa, a gente, como médico de família, sabe? A casa das pessoas falam muito sobre elas, né? E eu acho que você tá lá num ambiente familiar para aquele paciente, né? Você poder conversar com ele na casa dele faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes a gente não tem esse tempo mesmo, porque a gente tem uma demanda infinita, né? Mas é isso, né? Usar a visita domiciliar, essa ferramenta, é muito legal para você conseguir, inclusive, se aproximar dessa família, né? Porque a gente sabe, às vezes é um paciente que, putz, vinha de vez em quando e tal, e aí vai internado, né? Infartou, teve um infarto extenso, volta para casa super debilitado, e a gente nem pensava que a gente ia ter que começar a conversar isso com esse paciente, a gente nem conhece esse paciente, né? Então, é uma coisa que a visita dá um ganho pra gente, assim, um boost de informação, assim, de ganhos, né? E é um lugar que o paciente se sente mais confortável, né? Sim. Por exemplo, quando o paciente tem diagnóstico de câncer, né? Assim, o câncer é de quem, né? Do oncologista, do médico de família, né? De ninguém, né? O câncer é do paciente. E falando desses cuidados domiciliares, né? Na Austrália, tem aquele programa, né? O Silver Chain, que eles tentam o máximo possível dar essa opção ao paciente e quase todos acabam escolhendo esse cuidado em casa, né? Sim. Porque é isso, né? Um hospital é um ambiente estranho. Ninguém gosta de hospital, né? E o que a gente vê é que as pessoas que querem morrer em hospital, isso de querer morrer no hospital tem muito a ver com a família, né? De, puxa, não quero trazer esse sofrimento para minha família. E tem muito a ver com o medo, né? Do que pode acontecer comigo, medo de sofrer. Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Eles deprimem muito, porque eles têm a certeza que eles vão morrer afogados, né? E isso é muito, muito difícil, né? É muito difícil para eles. Eles ficam pensando, vou sofrer. Então é melhor estar num lugar que vai ter gente para me acudir ali, né? Então, eu acho que é muito, muito a gente entender, né? Os medos, né? Como que você acha que você vai morrer, né? Principalmente no DPOC, a gente sabe, né, que a curva de piora, ela é em degraus, né? Então, o momento pós uma internação é um momento chave para a gente conversar sobre isso, né? Porque é um momento, geralmente, eles passaram por um momento de quase foi ali, mas voltou para casa com oxigênio, voltou para casa para uma vida totalmente nova, né? Nunca volta com a reserva que era antes, né? Exatamente, e isso é um momento chave pra gente conversar sobre isso. Eu te entendo, mas vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Chegou um paciente com uma investigação de perda de memória, né? Essa investigação de perda de memória estava lá, 10 anos, perda de memória. E aí estava evidente que era uma demência de Alzheimer, né? E aí vem a família inteira na consulta. E aí vem o paciente e a família. E aí você tá na posição um pouco desconfortável. Aí, quando você se sente confortável com o diagnóstico, quando você vai falar, a familiar fala assim, não fala. No cantinho, não fala. Aí eu falei, mas e agora? Para eu continuar como médico responsável da segmento e direito, né, para essa pessoa de mudar o plano dela ou alguma prioridade, aí vira uma conspiração do silêncio, né? Porque o médico não fala, ele pactua com o familiar que não é para falar. E aí fica esse jogo junto com o paciente que ele não sabe o que está acontecendo também. E aí vira uma confusão, né? Porque ninguém tem a ganhar com isso. Mas eu vejo que é uma tentativa de uma comunicação da família de mostrar que parece que eles não estão preparados.
foi o que você falou, né? E aí eu me vi numa situação, falei, tá, entendi, mas como me preparar? Porque não, do jeito que tá, não pode, né? Vai ser pior. A relação, não tem nenhuma relação, na verdade, né? A conspiração do silêncio não tem nenhuma. E se continuar assim, o médico não fazer nada, ocorre aquele luto pela família mais difícil, né? Porque não deu a chance de se preparar, né? E dele fazer o que ele queria fazer, né? Isso é uma questão muito complexa, muito complexa. E é uma questão que, assim, né? Que é isso, não é uma boa você ir contra a família e ir lá e contar, né? Acho que isso é meio óbvio. Mas eu acho que exige uma conversa muito importante com a família, porque às vezes a família não tá enxergando. A família só enxerga assim, putz, ele vai sofrer com isso e ele pode, principalmente no Alzheimer, e ele pode morrer mais rápido por causa disso, piorar mais rápido porque ele tá sabendo que ele vai ficar deprimido e tal, não sei o quê. A família tenta proteger o paciente como se fosse um gesto de compaixão, né? Exato, mas é isso, né? Se você não tem uma soberania sobre a sua morte, né? Como que a gente faz, né? Então, eu acho que, assim, é muito de conversar com essa família e mostrar a importância desse paciente realmente, né? Empoderar esse paciente do que ele pode fazer agora, né? Empoderar ele que ele tem a capacidade, tem a condição e tem o direito de decidir sobre o que ele quer que faça. Mas, às vezes, o que acontece? Essa família faz isso porque o discurso desse paciente, desde sempre, foi: se eu tiver uma doença grave, eu não quero saber. Às vezes tem esse discurso, entendeu? Por exemplo, a minha mãe, ela fala: se eu tiver um câncer, eu não quero saber. Então, é isso, é a vontade dela, entendeu? Então, é isso que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, você chegar e simplesmente falar: não, tem que contar, que ele tem que saber. Não é, né? Não é o remédio, né? Então, eu acho que é muito isso, é conversar com essa família e entender o que está por trás disso. Porque, às vezes, a gente vai quebrar a cara, porque essa família vai falar: olha, ele sempre falou, a família inteira dele teve Alzheimer, ele sempre falou que se ele tiver, ele não quer saber. E é isso, né? A gente sabe quando a pessoa... O Alzheimer é um pouco mais complexo, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa tá morrendo, a pessoa que tem um câncer não diagnosticado, ela sabe que ela tá morrendo. A gente sente, né? A gente sempre sente a debilidade. A pessoa fica um palito em meses. É claro que ela sabe que ela tá morrendo, né? E o médico, às vezes, ele começa a fazer uma linguagem invasiva, né? Para não contar na frente do paciente. Começa a usar um termo técnico, fala pela metade, com medo, né? De se comunicar. Exatamente, é isso, né? E às vezes o paciente chega e fala: eu tenho um carcinoma de cabeça de pâncreas. E você sabe o que é isso? Não. Você sabe que você tem um câncer? Não. Sim. Onde é? Onde é, você sabe? Né? E é isso. E a gente tem que dar autonomia para essa pessoa decidir o que ela quer para ela. E se a decisão dela foi: não quero saber, a gente tem que saber disso também, né? Porque tem paciente que vai no nosso consultório e fala: nossa, se for coisa ruim, eu não quero nem saber, doutor. Né? E às vezes fala meio brincando, mas a gente tem que, né? Peraí, né? Peraí. Então, é muito disso. Mas então, é um grande medo, né, de sofrimento, você tem razão. Mas eu entendo também que a gente tem uma situação muito difícil, que são aqueles pacientes que começam a perder a independência, né? Começam a se tornar mais dependentes. Aí eles começam a ficar mais acamados, né? Começam a ter broncoaspiração, lesão de planos profundos, né? E a família começa a ficar desesperada porque, primeiro, ninguém está preparado para isso, né? E aí parece que falta uma política pública, assim, né? De atenção domiciliar. E aí o médico de família fica ali naquele meio tentando ajudar e não consegue. Aí ele tenta, ao auxílio de algumas ferramentas, né? Que tem na rede de atenção primária, puxa para o EMAD, né? Puxa para a URSE. Você que está como preceptora de 7 UBSs e mais na UBS como médico responsável, como que é para você essa parte? É muito
difícil, né? Porque é isso, a política do hospital é desovar. Então tem que tirar esse cara de lá. Agora, quem tá no hospital dando alta não tem a menor ideia de como é a casa dessa pessoa, se comporta um oxigênio, por exemplo, se comporta uma cama adequada para esse paciente que ficou acamado, né? Muitas vezes, chama assistente social para dar uma olhada e tal, até consegue esperar o oxigênio chegar, mas ninguém sabe se tem alguém naquela família que vai cuidar de verdade, né? E pra gente que é médico daquela família, também vem tudo no susto, que a gente nunca tem certeza como o paciente vai chegar em casa. E aí a gente chega lá numa VD, um paciente que vem do hospital com uma traqueostomia, com uma escara gigantesca, sacral, com sonda de demora. E aí? Eu não fui formada para trabalhar com isso, né? Isso não é uma coisa que a gente tem na nossa formação, né? É claro, eu sei o que é, né, e tal, mas eu não tenho essa formação. E aí a gente tem alguns serviços que fazem isso. O EMAD é o que a gente recorre, né? Que é uma equipe multidisciplinar que faz visitas e acompanha esse paciente, mas a ideia do EMAD não é acompanhar até esse paciente morrer, é capacitar a família e os profissionais ali para fazerem esse trabalho. Essa é a função, né, do EMAD. O problema é isso. Aqui a gente não tem. A gente tem uma população de 4.000 pessoas que a gente tem que cuidar, né? E assim, acamados, a gente tem um monte, né? Então, a gente não tem como dar a atenção que esse paciente precisa, né? E, ao mesmo tempo, a gente não tem locais, né, onde esses pacientes podem ir, né? Sai do hospital, a gente não tem hóspices, a gente tem muitos poucos. Instituição de longa permanência, é fila de anos, né? E aí é isso, e a gente se vê com uma família que é uma família que não tem nenhum profissional de saúde, com esse bando de problema aí, né? E é isso, o EMAD ajuda, cuida, mas não é muito pouco para tanta gente, né? Eles não têm perna para cuidar de todo mundo. E aí o que acontece é que a família fica desesperada, a família vem reclamar com a gente, falar vocês não estão cuidando dele, tem que ir lá 3 vezes por semana. Porque é isso, ele sai, os familiares não sabem dar banho no leito, né? Então é muito complicado. E lembrando que assim, o médico de família tem tudo isso, tem as crianças, tem que atender as gestantes, tem que atender os outros pacientes crônicos que passam lá, tem que atender demanda. Então... Tem que fazer visita, tem que falar sobre morte com o povo. Então tem que passar DIU. Tem que passar DIU, né? Fazer pequenos procedimentos. É muita coisa só pra gente, né? E é isso, e aí o que acaba... E, por exemplo, a gente, né? A gente precisa dos nossos enfermeiros, porque a gente precisa que faça curativo, né? Nessa úlcera desse paciente aí. E a gente não sabe fazer, né? E os nossos enfermeiros têm úlcera para fazer curativo até o final da vida, né? É que uma situação complicada também é que muitas vezes é um idoso cuidando de outro idoso. Nossa. Aí quando um idoso começa a declinar a função motora, cognitiva, o outro idoso... o outro idoso precisa de um cuidador, né? Exatamente. E aí fica uma situação muito delicada mesmo. E é difícil, porque eles não têm dinheiro para pagar uma pessoa para isso, né? E às vezes é isso, a família, todo mundo trabalha o dia todo, né? Então, e é isso, e fica a gente também atrás de uma rede para cuidar dessas pessoas, né? Nossa, mas é uma coisa que eu vejo assim, que eu acho muito... interessante nas comunidades que a gente atua, como que o espírito de comunidade impera, assim. As pessoas se ajudam muito. Às vezes a gente mora num apartamento e não sabe nem qual é o nome e a cara do vizinho do lado. Mas lá não. Recente estou lembrando de um caso, uma senhora que faleceu há pouco tempo, e assim, tinham 3 vizinhas mobilizadas, a cada uma ia num horário para dar água, para dar medicação, enquanto a cuidadora principal estava trabalhando, porque ela era a única provedora da casa. E uma casinha assim, nossa, muito, muito simples, assim, com o mínimo do mínimo. Mas as vizinhas lá empenhadas, né? Em geral, isso acaba ficando um papel
da nossa sociedade paternalista acaba ficando nas costas da mulher. Mas é muito curioso como o pessoal em comunidade assim se ajuda, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que isso, assim, graças a Deus, né, que isso acontece. Mas tem também uma questão super complexa, que são os idosos que não querem ajuda, né? E que ficam lá e no meio de uma sujeira, né? Não conseguem fazer os cuidado, né? Não conseguem manter o seu autocuidado e tal. E aí é muito difícil, porque daí a gente tenta chamar a família, ele não quer saber, né? E a gente não tem um lugar para mandar essa pessoa, um lugar que vá cuidar dele do jeito que ele precisa, né? A gente não tem isso, a gente fica com essa batata quente na mão, assim. Talvez seja esse uma grande resistência da família quando o paciente é internado. Existe uma resistência para não dar alta. Porque se der alta, volta para a dificuldade que estava, né? Não, e é isso, né? E aí, só que cada vez menos a gente tem espaço para as internações sociais, né? Que, putz, é aquele paciente que tá lá internado há um tempão porque ninguém acha uma rede que vai cuidar dele, né? Mas é isso, não é papel do hospital, né? A gente tinha que ter locais para isso e a gente não tem. Não tem, assim, não tem nada. E aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil de cuidar dessas pessoas. E a família vai lá, e aí muitas vezes a família larga. Ninguém simplesmente não aparece, nem para visitar o pobre coitado que tá lá, né? E nem para buscar, né? Não tem para quem dar alta, né? Então é difícil, mas você vai culpar essa família? Difícil, né? Tem que entender. Claro. E às vezes é isso, né? Às vezes é uma pessoa que, puxa, né? Não foi uma pessoa querida para aquelas pessoas, né? Porque a gente tem mania também de achar que porque é família as pessoas têm que se amar, né? E tem que querer bem. Não é assim, né? Não é porque é família que eles se dão bem, que eles se amam, né? E que ele é obrigado a cuidar, não é assim, né? E também tem no privado, né? Esse talvez seja um grande motivo de judicialização do home care, né? Porque em nenhum lugar está escrito que o home care é obrigatório, né? Mas como se fosse uma comunicação de ajuda, de sofrimento, né? Para processar o plano, assim, para pagar um home care, né? Mas talvez tudo é por causa de uma falta de continuidade, né? Porque infelizmente a gente vem de um legado de quem cuidou das pessoas, sempre foi pronto-socorro, né? Qualquer coisa vai pronto-socorro. E aí, como o cuidado é pontual, né? Não é de segmento, então parece que a gente tem que transportar o hospital para casa. E é tão difícil largar o hospital que as pessoas tentam judicializar, trazer uma parte do hospital para casa, porque essa é a sensação de cuidado que parece ser, né? Sim, e assim, é isso, a sensação de cuidado é estar ligado a um aparelho, né? Então, isso é bem complexo, assim. E o que acontece é que, alta, tchau, se vira aí. Quer fazer alguma consideração final? Eu queria falar uma coisa que a gente sempre repete no começo dos podcasts, né? Que desvendando, né? Que a gente sempre fala. Foi uma ideia de uma colega nossa, da Mariela. Ela que falou isso, desvendando a medicina além dos carimbos, né? Então, isso eu queria fazer essa remarcação aí. E queria agradecer a sua vinda aqui, foi muito esclarecedor, várias coisas que, de novo, eu sempre repito isso, a gente aprende muito em cada vez que a gente traz alguém aqui, uma posição muito confortável a gente perguntar e deixar aí para vocês responderem, mas é muito bom. Obrigado mesmo. Gostaria de fazer alguma consideração final, Ana? Eu queria agradecer vocês a oportunidade, adorei bater esse papo com vocês. E eu queria deixar o Instagram do Amortecer, né, que é o grupo que eu fiz o curso de doulas, que eles vão começar um novo curso. Então, para quem se interessar, é Amortecer, que é amor, TSER_contato. É o Instagram. Quem tiver curiosidade pode entrar lá. É um pessoal muito bacana.
e vale muito a pena. Beleza. Então, o assunto não esgotado nesse episódio, muito pelo contrário, né? Sempre dando um gancho para os próximos episódios. Nós gostaríamos de ver a interação nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter, que é o Medicina Podcast, o nosso site, medicinapodcast.com, a colaboração dos colegas, dos ouvintes que acompanham a gente. Como sempre, dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, mandem nos comentários, no nosso e-mail, medicinadefamiliapodcast@gmail.com. E seguir em todas as mídias sociais. Voltamos no próximo vídeo, nos próximos episódios. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.